Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Lab de número 2 aqui, do nosso módulo 3, tá? De troubleshooting em roteamento SPF aqui. Bom, nesse lab aqui o que a gente tem é muito parecido com o lab anterior, a mesma topologia aqui, porém com problemas aqui diferentes a serem resolvidos. Nos problemas a serem resolvidos aqui ele fala que existe algo impedindo a comunicação só entre o RH, né, e o nosso departamento de TI. A gente vai tentar descobrir o que é. Lembrando que se você não tem acesso ainda aos labs, tá? Na descrição do vídeo aí tem um link, vai te levar ao meu repositório do GitHub, onde você pode baixar e tentar resolver esses labs aí de troubleshooting. E vamos com a mão na massa aqui, como sempre. Vamos pegar um device aqui. Agora, como o nosso problema é só entre a VLAN 20 e a VLAN 50, vamos pingar a partir aqui de João. Vamos pingar lá o Miguel e abrir na nossa ferramenta de simulação. Miguel é o mesmo IP do lab passado, 50.1. Vamos abrir nossa ferramenta de simulação e vamos assistir esse tráfego caminhar pela nossa rede. Eu desativei aqui os pacotes do ARP, né, para ser mais rápido aqui. Tá só rodando esse MP agora, pra gente não perder tanto tempo. A gente falou bastante já de ARP aqui. Ó, o nosso CMP ele tá chegando no Miguel. Então a nossa saída tá funcionando. Roteador 1 e roteador 2 tem rota para chegar na VLAN 50. Legal. Vamos ver o nosso reply agora de Miguel para a rede 20. E opa, a gente já vê que surgiu um pacotinho vermelho aqui, que é um ICMP também. E que o nosso ICMP, o echo reply, ele tá descartado aqui. E esse vermelhinho aqui geralmente é um destination, né, unreachable. O que nos diz que esse R3 aqui, ele não tem uma rota para chegar no destino, que é agora VLAN 20. Lembrando que a gente está falando da volta agora do tráfego, né? O ping ele tem o ping e o pong, né? Agora a gente está falando do pong, que seria a volta. Então, R3 ele não tem rota de retorno para VLAN 20. A ida tá bala, a ida tá funcionando. Só que a volta, o R3 aqui deixou a gente na mão. E vamos ver o porquê. Vamos dar um show IP route. Ó, na tabela de roteamento do R3 a gente vê algo de novo aqui, que é rotas com essa legenda do Ozinho aqui, com o código do O. O que é esse O? O SPF. Para o nosso protocolo de roteamento aí, talvez o mais conhecido de todos, tá? E a gente tem 3 rotas via OSPF, para ficar até mais claro de ver. Vou botar show IP route OSPF só, que ele vai mostrar só as rotas conhecidas via OSPF. Eu tenho a rota 172.16.00, que provavelmente é esse link aqui entre R1 e R2. Eu tenho a rota 192.168.10.0, que é a nossa VLAN 10 de marketing. Então, o roteador 3 ele saberia como voltar para marketing. Ele não sabe como voltar para RH, porque ele não tem a rota 192.168.20.0. E ele tem a rota para a rede de gerência, que é o 192.168.100.0. Então, o nosso problema do SPF é que por algum motivo o R2, né, esse guerreiro aqui, ele não está nos anunciando essa rede 192.168.20.0. Tá? A partir dessas entradas aqui eu posso concluir muitas coisas. Primeiro, eu não preciso nem olhar, obviamente, para saber que eu tenho uma neighborship ativa com R1. Então eu sou vizinho do R1 aqui. Por eu estar recebendo todas essas rotas aqui, eu sei também que o R1 está com uma vizinhança ativa aqui com o R2. E como é que eu sei? Porque eu estou recebendo as rotas lá de R2, né? Quem anuncia essas rotas aqui
essa 192.168.10 e 192.168.100 só pode ser o R2 porque essas rotas estão conectadas diretamente aqui no R2, tá? Um roteador ele só anuncia a rota que ele está diretamente conectado, né? É assim que funciona. Beleza? Então é isso. A gente já sabe o nosso problema. Tá lá no R2. R2 por algum motivo ele não está anunciando a rede 192.168.20 e a gente vai descobrir o porquê. Ó, se eu der um show IP OSPF neighbor, você vê que ele tem a vizinhança aqui ativa, tá no state default com o nosso R1. Mas se eu der um show run pipe section OSPF, a gente vê o seguinte, ó. O comando network aqui, esse comando é responsável pelo quê? Por ligar o SPF em determinada interface. E para eu quero anunciar essa rede aqui, ó. A gente quer anunciar essa rede. A gente quer que o R2 ele anuncie essa rede para o R1 dentro do SPF. E o R1 por sua vez anuncie para o R3, tá? Dentro do nosso SPF aqui também. Só que isso só é possível quando eu ligo o SPF na interface, tá? Só lembrando, essa nossa interface aqui, essa nossa porta aqui do R2, a giga 00, ela tá comportando 3 subinterfaces aqui, que é a subinterface para VLAN 10, perdão, uma subinterface para VLAN 20 e uma subinterface para VLAN de gerência, tá? Que são os IPs aqui do nosso switches. Começa com 92.168.100, tá? Então aqui eu tenho 3 subinterfaces nesse R2 aqui, tá? Como a gente pode ver ali, ó, 00.10, 00.20, 00.100. Para eu anunciar essas redes dentro do nosso SPF, de novo, eu tenho que ligar o processo SPF nessas interfaces. Só então meu R2 ele vai começar a anunciar esse prefixo para frente, para o R1, e o R1 por sua vez anunciar para o R3, tá? Lembrando que todos estão operando dentro da mesma área aqui. O nosso código OR de OSPF é o SPF Intra Area, como a gente pode ler bem aqui, ó. Aqui só fala OSPF, mas é Intra Area, quer dizer que todo mundo está na mesma área, tá? O OIA, né, seria o Inter Area, que é quando eu tenho o OSPF trabalhando em diferentes áreas aí, eu recebo rota em diferentes áreas. Não é o caso aqui, a gente está tudo na área 0. Ok? Então vamos voltar no R2, ó. Você vê que ele tem um network, tá? Que é o comando que liga o SPF na interface. Ele tem só esse network configurado para subinterface giga 00.10, tá? Que é a rede 192.168.10.0, que é a rede marketing aqui, e é por isso que o nosso R3 ele está recebendo lá esse prefixo. Como também ele tem o SPF ligado na nossa rede de gerência aqui, tá? E o R3 a gente viu que essa rede também se encontra lá, tá? E a gente tem outro comando network aqui, que é para ligar o SPF na interface giga 01, tá? Se a gente não tivesse esse comando, a gente não teria uma neighborship com R1, a gente não injetaria nenhuma dessas rotas aqui, nem a da rede 10, nem da rede 100 para o R1, e R1 não injetaria para R3 e R3 não conheceria nada, tá? Então, por conta desse comando aqui, que eu consigo minha neighborship com R1. Se eu for aqui em R2, ó, eu der um show IP OSPF int, tá? Ele mostra todas as interfaces onde eu tenho o OSPF up e funcionando. Você vê que ele está ligado para giga 00.10, ele está ligado para giga 00.100, tá? Ele está ligado para giga 01 e só, para essas 3. E basta então a gente ligar o OSPF também para giga, para nossa giga, dar um router. Opa.
basta a gente ligar o processo também para nossa subinterface Gigabit 00.20, tá? Vou dar só um show do show IP int brief. Opa. Que é essa interface bem aqui, ó, 192.168.20.254. A gente quer ligar o SPF nela. Como é que a gente faz? Comando network. Vou usar o mesmo padrão do que estava sendo usado lá, que é o wildcards com o último sendo 255, tá? E vou ligar esse cara na área 0. A partir do momento que eu apertei Enter aqui nesse comando, o SPF foi ligado nessa interface. Se eu der um do show IP o SPF int brief, eu dei uma expandida aqui, você vê que agora eu tenho também minha interface, minha subinterface 192.168.20, tá? 254 ligado aqui no SPF. Tá no state de wait aqui, tá fazendo uma convergência aqui. OK? Mas a partir do momento que eu liguei o SPF nessa interface, ele já mandou um update para R1 avisando dessa rota, e R1 já mandou para R3. E se eu vier aqui show IP route o SPF, a gente vê que a gente já tem a rota aqui, o SPF. Antes a gente tinha só 3, agora a gente tem a rota, perdão, essa aqui de baixo, né? A gente tem a rota já para rede 20, 192.168.20. OK? Então o problema é resolvido. As rotas, a gente já tem rota, tá? Já convergiu aqui, mudou o nosso status. A gente já tem uma rota aqui para R3, já tem rota para chegar lá. Então a gente vai de ping de novo. Vamos ligar a nossa ferramenta de simulação. Vamos dar o ping. Tá, chegou, já tinha chegado antes. Não tinha passado daqui do R3, né? Mas agora ele tem rota. R1, R2. E ele chega em João. E beleza, tudo funcionando. E agora a rede 20 ela tem comunicação com a nossa VLAN 50. Vou tentar de Márcia aqui também. Vamos dar um ping lá para 68.50.1. Você vê que também está pingando. Então todo mundo consegue acessar lá o Miguel. E é isso aí, gente. Tá funcionando, resolvemos o problema aqui. E até a próxima, até o próximo lab. Um grande abraço, valeu!